Boa tarde, quinto ano. Espero que vocês estejam bem, né? Que tenham passado um final de semana de muita alegria, que puderam descansar também, tá bom? Estamos na reta final, né? Sei que vocês estão cansados também, mas vamos tentar fazer dessa semana aqui uma semana bem produtiva para todos nós, tá? Então é o seguinte, hoje nós vamos fazer a correção de português da página, deixa eu me recordar aqui, da análise e reflexão sobre a língua, gramática, verbos, tempo, número e pessoa, tá? A professora manda da página 25 até a página 29, são nossos exercícios, né? A Pro enviou algumas atividades para vocês. Eu enviei a aula da professora de português também semana passada. Então, em aula, nós vamos fazer essa correção e conforme vamos fazendo a correção, nós vamos conversando sobre os verbos, tá? Os verbos terminados em ar na primeira conjugação, em er na segunda conjugação, ir na terceira conjugação, tá bom? Aí, logo em seguida, nós vamos para a nossa atividade, né? De hoje, tá? Então, hoje nós vamos fazer português e amanhã nós também vamos fazer português. Então, nós vamos lá para a página 30. Hoje nós vamos fazer a página 30 até a página... Vou falar no final do vídeo para vocês, tá? Porque eu tô com o notebook, meu notebook tá muito lento. Então, pra gente não perder tempo. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Na próxima página, né? Na página 30, 31, aparece... Ou 30, 31, ó, tô ficando louca já. Na página 30, né? Aparece uma história onde os africanos, né? É muito tradicional eles terem os contos africanos, né? Eles são contados pelos mais velhos a todas as crianças daquele povoado, tá? Então, certa vez, em uma distante aldeia africana, um menino chamado Malafi dirigiu-se à palhoça de vovô Usumani e pediu que ele lhe contasse uma história sobre animais. Então, o vovô contou uma história sobre animais. Aí vocês vão ter que dar uma resposta pessoal, socialize com as pessoas da sua casa, tá? E depois está pedindo para soletrar ratoeira com 4 letras. Então, se nós pensarmos soletrar ratoeira com 4 letras, não dá, né? Mas nós podemos pensar no gato aí, né? O gato gosta do animal que chega até aquela ratoeira. Então, essa era a intenção das histórias, né? Dar um quê a mais na história. Fazer com que mexesse com o pensamento. É um desafio, né? Então, na página seguinte, né? Aparece uma história como o gato e o rato se tornaram inimigos. Então, vocês vão ler essa história, é bem interessante. Em aula a gente vai ler também. E logo após tem o diálogo com o texto. Vocês vão responder o diálogo com o texto. É da página 32 até a página 32 e 33, se eu não me engano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem até a pergunta 5, tá? Logo após, vem uma produção de texto. Então, o que vocês vão ter que fazer? Já que lá em cima, né, aparece a história lá, porque que o cão e o gato, eles são inimigos, né? O gato e o rato são inimigos. Então, na página 34, existem algumas perguntas abaixo, escrito assim: por que o morcego só voa de noite? Por que o elefante tem tromba? Por que o camaleão muda de cor? Por que o cachorro foi morar com o homem? Por que a zebra é toda listrada? E por que o peixe mora na água? Então, vocês vão escolher uma dessas perguntas e vão criar um texto na produção de texto da página seguinte, tá?
Então lá está escrito assim: você deve estar pensando que vamos pedir que você escreva um conto etiológico, não é mesmo? Pois acertou. São esses contos que os africanos contaram lá em cima, que o vovô conta, né? Que tem uma pergunta lá no tema, lá no título, é uma pergunta, tá? Então vocês precisam criar um texto com uma daquelas perguntas que estão relacionadas. Lá, escolha uma das perguntas feitas na lista da página anterior ou crie uma nova pergunta com base em sua curiosidade. Depois, escreva sua história, capriche na descrição do cenário, nos diálogos entre os personagens e no enredo que vai criar para explicar a pergunta que fará no título. Então, vocês precisam criar uma pergunta, se não for usar aquelas que estão lá em cima, uma pergunta que tenha curiosidade, que aguce essa curiosidade no leitor, em quem vai ler esse seu texto, tá? Cuidado com a pontuação, com a gramática, com o plural, com os nomes próprios, com os nomes comuns, com os adjetivos. Usem muitos adjetivos, tá? Então, uma produção de texto, vocês já sabem criar. Ele precisa ter um começo, né, da história, explicando, né, um meio, uma história e um desfecho para essa história. Então, precisa ter ênfase, né, dar ênfase, já ter a ver o título com a história. Então, prestem atenção quando estiverem realizando essa atividade. A atividade de hoje não é difícil, tá? Logo depois, deixa eu ver aqui, eu acho que é até a página 36 mesmo. Vai entrar análise e reflexão sobre a língua, ortografia, eu revisor. Então, nós vamos conversar durante a aula sobre essa parte, porque na terça-feira que nós vamos trabalhar sobre essa ampliação dos saberes. Tá bom, Quintona? Então, um beijo. Até daqui a pouco. Vou deixar explicadinho aqui na agenda do hoje, eu prometo, tá? Que a Bruno colocou as páginas na sexta-feira, né? De geografia. Vou deixar as páginas direitinho. Hoje é só ler aquele texto geológico, né? Africano. Tentar entender, né? Por que aquele povoado usa essas histórias para as crianças, né? Por que os mais velhos contam essas histórias para as crianças e depois escolher uma daquelas perguntas que estão ali, tá? E fazer uma produção de texto, tá bom? Lembre-se, muito capricho e muita atenção na atividade de vocês. E lembrando mais uma vez, nós vamos fazer a correção daquelas atividades da terça-feira passada que a professora não entrou em aula. Nós fizemos a de ciências já, então está faltando a de português. Então nós vamos fazendo a correção e vamos conversando sobre os verbos com as terminações, tá? Tudo bem? Na primeira conjugação ar, na segunda er e na terceira er. É bem facinho, vocês vão ver. É coisa que vocês já fazem diariamente, tá? No dia a dia. Então, um beijo e até daqui a pouco.